Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí, professor Emanuel Tadeu na área, para a gente iniciar, né, uma aulas atualizadas, né? Atualização de aulas. Então, você me viu muitas vezes, não estou preparado, magrinho, aula antiga, não é? Mas, como sempre, nós não estou preparado. A premissa sempre é a qualidade para o aluno. Então, Lei 9.605/98, famosa Lei de Crimes Ambientais, estava desatualizada. E aqui, não estou preparado, não existe isso. Lei desatualizada, vamos atualizar essa lei. E é isso que nós vamos fazer em relação à Lei 9.605, até porque está sendo cobrado e muito cobrada. Não é cobradazinha, não. Está sendo muito, mas muito cobrada nos concursos de carreiras policiais. E quando eu digo carreiras policiais, inclua-se guarda municipal, tá certo? Então necessitava de uma atualização, surgiram novos dispositivos e a gente precisa acrescentar, tá? A gente precisa acrescentar esses novos dispositivos, tranquilo? Pessoal, alguém está vendo isso aqui, coçando mesmo, descascando, branquelo, quando vai à praia, começa a descascar. E ficou esses dois negocinhos aqui, descascando, é foda. Então, meus amigos, vamos lá, ver essa lei tão importante, porque, como eu disse para vocês, não está caindo em concurso, não está despecando. Tem muita gente que, quando vê a lei 9.503, diz: ah, meu Deus do céu, diz isso não, essa lei já fica tremendo, mas vamos trabalhar ela tranquilo, e sabendo que, obviamente, que não dá para trabalhar a lei toda, até porque é impossível, o curso ficaria muito grande e didaticamente não é interessante, porque a gente sabe que nem todos os dispositivos, da lei de crimes ambientais vai cair para você. Então é até bom essa atualização, porque a gente pega as últimas questões que caíram das provas aí e a gente faz um apanhado de quais dispositivos caíram mais. E é dentro disso daí que a gente vai, obviamente. Não é só daqueles dispositivos que caíram, porque aí tem a aposta do professor, que o professor acha, além desses dispositivos, também é interessante que pode cair esses dispositivos aqui. Então, meus queridíssimos, vamos lá, minhas queridíssimas, meus concurseiros, minhas concurseiras, minha galerinha, vamos embora. Suave, né? Vamos trabalhar, vamos produzir. Simbora! Quando se produz uma lei, essa lei tem que ser baseada em algo. Tem que ter como base, uma outra lei, ou até mesmo a Constituição. Basicamente, na maioria das vezes, você tem a Constituição como base. E a Lei 9.605/98, quando foi criada, teve como base, teve como fundamento legal a Constituição Federal, mais precisamente o seu artigo 225.
que falava sobre o meio ambiente. Né? É a primeira vez também que a Constituição Federal fala sobre o meio ambiente. Até porque era tema novo. Por exemplo, você aí está acostumado a estudar direitos humanos, né? Que você vê aquelas dimensões ou gerações dos direitos humanos. Ó, o meio ambiente é um direito de terceira dimensão. Né? O meio ambiente é um direito de terceira dimensão. Por que o direito de terceira dimensão? Porque o primeiro congresso ambiental foi realizado em Estocolmo. Foi em 1972. Então, a primeira vez que realmente as nações pensaram, porra, a gente tem que cuidar do meio ambiente. Foi em 1972. Ora, você tem direitos de primeira dimensão, direitos civis, políticos, né? Então, primeiramente, trataram do direito à liberdade, da liberdade individual, para depois, na segunda dimensão, tratar dos direitos culturais, sociais, econômicos, né? Então, direitos sociais, culturais, econômicos. Para, no terceira dimensão, tratar dos chamados direitos difusos e coletivos. Né? O meio ambiente é um direito difuso. Por que é um direito difuso? Porque pertence a todos, independente de raça, cor. O direito ao meio ambiente é de todos. Então, o que eu disse? Então, é um direito de terceira dimensão. Só veio surgir na década de 70. E a nossa Constituição, lembre-se, é de 67. A próxima só é em 88. Então, quando chega em 88, aí é acrescentado o artigo 225, a preocupação, não é, com o meio ambiente. Então, diz lá, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui, ó, quando ele diz todos, não é uma coletividade. Aqui é um direito difuso. Pertence a todos, não a coletividade. Quando a gente diz coletividade, a gente fala, por exemplo, quando eu diz associação é uma coletividade. Grupo de alunos é uma coletividade. Grupo de brasileiros, quando eu digo grupo de brasileiros, é uma coletividade. Mas quando eu coloco direito difuso, pertence a brasileiro, estrangeiro, não brasileiro, é de todos. Pai, filho, é de todos. O meio ambiente é de todos. O meio ambiente ecologicamente equilibrado aqui no Brasil é um bem de todos, inclusive de fora. Porque nós sabemos o quanto, principalmente a floresta amazônica, não é? Ela ajuda no controle ambiental. Não estou falando em soberania, não, pelo amor de Deus. Quando eu digo de todos, estou falando, não é? Porque não é se possuir a Amazônia, não, pelo amor de Deus. É a questão de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A gente precisa disso, tá certo? Como a questão do Polo Norte, né, da Antártida, é de todo mundo. Por quê? Fudeu ali, fudeu aqui. Então, essa é a ideia. Bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então vejam, aqui é o fundamento da Lei 9.605. Então, quando você tem esse artigo 225, obviamente você tem a necessidade de que, você já tem um capítulo específico na Constituição sobre o meio ambiente. A gente precisa agora criar uma lei que trate, não é, sobre o meio ambiente, que proteja o meio ambiente. Foi aí que surgiu, em 98, né, a Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais. Que é a década de 90, a década de 90 lá, é a década chamada década do ouro para o Poder Judiciário, para a Justiça, né? Porque, você cria a Lei 9.503, que é a lei o novo CTB 97, você tem a Lei 90/99, que é a lei, né, dos juizados especiais, você tem a lei dos crimes hediondos. Então, a década de 90 é muito importante para a gente. Você tem a lei de tortura, não é? Também na década de 90. A década de 90 é chamada década do ouro para o poder judiciário, para a justiça brasileira, porque ela traz inúmeras leis. Então você vem, não é? Você tem a lei, cria-se a lei 9.503 de 98, 9.605 de 98. E ela começa pelo artigo 2º. E por que começa pelo artigo 2º, Emanuel? Que porra é essa? Porque começa com o artigo 2º. Simples, velho. Porque o artigo 1º continha disposição no seguinte sentido: que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são punidas com sanções administrativas, civis e penais, na forma estabelecida nesta lei. Então preste atenção. O artigo 1º dizia que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são punidas com sanções administrativas, civis e penais, na forma estabelecida nesta lei. Esse texto foi vetado, meu irmão. Justamente por quê? Porque impediria a aplicação de outras leis que tratassem do assunto, mesmo que de forma subsidiária. E não é esse o intento, não é? A lei de crimes ambientais, não é? Ela busca outras leis subsidiárias, a lei 90/99, não é? Para buscar a questão da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, né? Então, quando ela diz que serão punidas as sanções administrativas civis na forma estabelecida nesta lei, você retira a possibilidade de aplicação de outras leis que tratassem do assunto, mais uma vez, mesmo que de forma subsidiária. Não é? Processo penal também. Não é? Então, por isso, esse dispositivo foi vetado. E aí a gente inicia com o artigo 2º. E o artigo 2º diz: quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Ora, se você pegar esse recorte aqui, olha a aplicação aqui do artigo 29 do Código Penal, que trata, né, da chamada teoria monista ou teoria unitária. Bora dar uma olhadinha lá? Então, pega aqui o Código Penal.
Olha aqui, ó. Então, quando você pega o Código Penal, está aqui. Deixa eu botar só ela aqui. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas como na medida de sua culpabilidade. Teoria monista. Ou seja, o que o Código Penal e, obviamente, a lei de crimes ambientais quer dizer que, meu amigo, só vai ser punido aquele que contribuiu para o crime, seja de forma autoral, seja de forma coautoral, seja de forma partícipe. Quem contribuiu? Bora dar um exemplo aqui, não é? Eu entrei na floresta, meteu o machado na árvore e eu peguei a árvore e transportei. Quem vai ser punido? Só o cara que cortou a árvore? Claro que não. O cara que também, não é? Colocou o tronco, levou o tronco da árvore, esse também vai ser punido. Por isso que se diz, na medida de sua culpabilidade, que vai ser observado qual a participação desse indivíduo no crime ambiental. Tá certo? Então, esse artigo 2º é importante, por quê? Porque você vai ver que ele vai divergir do artigo 3º. Aqui nós temos, em relação à responsabilidade, divergir em relação à responsabilidade. Aqui nós temos o que chamamos de responsabilidade da pessoa física. Então aqui temos a responsabilidade da pessoa física. Por que eu estou dizendo isso? Porque no artigo 3º a gente vai ver a responsabilidade da pessoa jurídica. Então se liga aí. Então veja, aqui você tem a responsabilidade da pessoa física. E o que é essa responsabilidade da pessoa física? É dizer que a pessoa física é responsável. Isso é normal, não é? Obviamente, está dentro, inclusive, quando você vai estudar direito penal, os sujeitos, sujeito ativo para o direito penal é a pessoa física. Então, é aquela pessoa que, né, busca o resultado, não é? É aquela pessoa que, através de uma conduta comissiva ou omissiva, não é? Ela vai buscar um resultado. Só que aqui, presta muito bem atenção na segunda parte, que ele diz o seguinte: bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente ou o preposto ou mandatário de pessoa jurídica. E aqui eu vou botar de outra cor porque é necessário que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então vejam que nós temos aqui a possibilidade também de ser punido o diretor, o administrador, um membro de conselho técnico, o auditor, o gerente, o preposto. Esses caras também podem ser punidos com a pessoa física que praticou o crime ambiental. Agora, para que eles sejam punidos, preste atenção, para que haja punição desses caras, é necessário 2 requisitos. Então, quais são os requisitos para que esses caras sejam punidos? É necessário que, primeiro, sabendo da conduta criminosa, deixa de impedir sua prática. Então ele tem que ter conhecimento, da conduta criminosa, ele tem que ter o conhecimento da conduta criminosa. Segundo requisito importante,
ele tem que deixar de impedir a sua prática. Então, quando ele tem um conhecimento da conduta, deixa, ou seja, vou botar, não impede, melhor. Não impede a prática. Ou ainda, olha aqui, quando podia agir para evitá-la, ou seja, não evita. Então veja, a responsabilidade é da pessoa física, mas o gerente, o diretor, o administrador, esses caras também podem ser punidos. Também podem ser punidos. Mas para que eles sejam punidos, é necessário que eles tenham conhecimento daquela conduta criminosa. E ao ter esse conhecimento, eles deixam de pedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Se você pegar aqui, seria aquela ideia, não é? Do artigo 13, acho que é o parágrafo 3º, ou é 2º do Código Penal. Vamos lá ver aqui. Aqui, ó. O dever de agir, né? Então, se você pega aqui, é o parágrafo 2º. Artigo 3º, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante, ó. O dever de agir incumbe a quem? Quando deve e poder agir para evitar o resultado. Então, não é? É a obrigação do indivíduo aquele que tem a obrigação de evitar o resultado. Beleza? Emanuel, me dá um exemplo aí, ou 2 exemplos. Isso aqui, por exemplo, que acontece aqui. Quando o gerente, o diretor, permite o funcionamento ilegal de uma fonte de poluição. Ele sabia que ali é uma fonte de poluição e mesmo assim deixou que os empregados, que os funcionários, não é, fizessem aquilo. Deixar de fazer exigências técnicas para o controle de poluição ambiental. São exemplos aqui que o diretor, o administrador, o membro do conselho, o auditor, o gerente, o preposto, podem também ser responsabilizados. Beleza? E agora, artigo 3º. Artigo 3º é aquele artigo 3º da polêmica. E por quê? Bora lá. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, civil e penalmente. Cara, obviamente que isso aqui não veio, né? Não surgiu assim da noite para o dia. Foi assim, ó. Não é? Não foi assim. Temos, mais uma vez, Código Penal não, deixa eu pegar aqui, a Constituição Federal como base. Então, Constituição Federal, está aqui, ó, artigo 225, aquele que vai tratar do meio ambiente. Então, aqui, ó, 225, deixa eu botar no slide todo. Todos têm direito, aquele que já vi. Aí você vê aqui no parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, e as sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Cara, isso aqui foi um rebuliço. Isso aqui foi um rebuliço na comunidade universitária. E por quê?
para que a gente, como é um assunto que depreende um tempo maior, para a gente não ultrapassar aqui, eu deixo esse assunto, que é polêmico, e polêmico, não é? A gente precisa, não é, de um tempo para trabalhar mais para o próximo bloco. Beleza? Suave na fé, força e foco na tua aprovação. Valeu.